No vídeo de hoje, eu vou apresentar a ação de busca ativa de hanseníase realizada na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto, ação da qual eu participei. Este trabalho resultou no doutorado de uma amiga, a doutora Cláudia. Todos os dados que eu estarei apresentando estão na tese da doutora Cláudia e num artigo científico e são de domínio público. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe já com todos os seus amigos. E ao final do vídeo, não se esqueça, deixe nos comentários todas as suas dúvidas. Lembre-se, estou aqui com o propósito de ajudar cada vez mais pessoas. Estarei sempre compartilhando um conteúdo de qualidade em saúde pública. Busca ativa de hanseníase na população carcerária, parte 2. Esta foi a ação realizada na Penitenciária Feminina de Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. Todos os dados que eu estou apresentando foram publicados neste artigo da revista PLOS, uma das principais revistas em doenças infecciosas. Este trabalho resultou no doutorado da doutora Cláudia, e eu convido você a assistir a aula completa e depois complementar qualquer dúvida lendo a tese dela e também lendo este artigo. O grande destaque deste trabalho foi que a taxa de detecção de casos novos de hanseníase nesta população demonstrou uma endemia oculta de hanseníase, bem como a eficácia de duas ferramentas auxiliares de rastreamento. O questionário de suspeição de hanseníase, o QSH, foi resultado do meu doutorado, e a sorologia anti-PGL1, que é o exame de sangue específico para hanseníase. Na penitenciária feminina de Ribeirão Preto, na ocasião da nossa ação, havia 404 presas e todas responderam ao QSH. 100% dos QSHs foram entregues. Destes 404 QSH que foram preenchidos pelas detentas, 250 questionários tinham alguma marcação. Eu deixei em destaque em vermelho quais que eram as principais queixas dessas presas. Dormência nas mãos e nos pés, 53% delas tinham essa queixa. Formigamento, 67%. Manchas na pele, 34%. Sensação de picada, agulhada, 32%. Dor nos nervos, mais da metade, 54,8% das detentas tinham queixas de dor nos nervos. Inchaço nas mãos e nos pés, 35,6%. Então, das 6 questões mais marcadas do QSH, a gente observa que 5 relacionavam a sintomas de neuropatia periférica. Os sintomas nos nervos eram mais frequentes do que as queixas de manchas na pele para essa população. Desses 250 questionários que tinham alguma marcação, 14 presas foram diagnosticadas com a hanseníase. Então, 14 fizeram o nosso GH, grupo hanseníase, e 236 o grupo não hanseníase. Então, 236 presas que tinham marcação do questionário não tinham hanseníase e 14 foram diagnosticadas com a hanseníase. E aqui eu coloquei, eu vou puxar aqui um pouquinho o meu vídeo aqui para ficar mais fácil para vocês verem, ó. Eu coloquei qual que foi a porcentagem desses principais queixas nas duas populações. Então, no grupo do hanseníase, das 14, 57% tinham formigamento, 8 das presas tinham queixa de formigamento, 9 queixas de dor nos nervos, 9 das 14 dormência nas mãos e dos pés, 6 tinham queixas de mancha na pele, 5 inchaço das mãos e dos pés e 7 delas tinham sensações de picadas e agulhadas. Então, para as 14 presas que foram diagnosticadas com hanseníase a partir do rastreio com questionário de suspeição de hanseníase, das 14, os sintomas neurológicos eram mais frequentes do que as manchas na pele. Então, a gente pode observar aqui a porcentagem, uma porcentagem alta, e comparando os dois grupos. Formigamento, dor nos nervos, dormência nas mãos e nos pés, sensação de picada e agulhada foram os sintomas mais frequentes do que as manchas na pele. E durante a avaliação clínica, o que a gente observou? Essas imagens, elas estão com pouca qualidade, por causa da câmera fotográfica que era permitido usar na penitenciária. Então a gente pode observar uma mancha hipocrômica que tinha perda de reflexo à histamina, tinha uma desautonomia,
tinha arreflexia histamina endógena e também com perda de sensibilidade, aquela marcação que eu sempre faço. O mais corresponde à sensibilidade normal, que é a normoestesia. Esses pontos menos são pontos com diminuição de sensibilidade. O paciente ele sente o toque, mas é um toque mais leve quando a gente compara com uma área normal. E o zero, anestesia. O paciente não sentia toque nenhum naquele ponto. Pode até observar que além da perda de sensibilidade tátil, ela também tinha perda de sensibilidade dolorosa, que ela não sentia a agulha encostando na pele. A agulha está até perfurando a pele e não tinha reconhecimento do toque à dor. Aqui é uma outra mancha hipocrômica na região lombar, com alteração do reflexo da histamina e também com perda de sensibilidade. Quando a gente faz o dermografismo para estimular o teste da histamina, a gente pode observar que o eritema em volta da mancha hipocrômica destaca ainda mais essa hipocromia. Outro caso de mancha hipocrômica com perda do reflexo da histamina e com perda de sensibilidade tátil e dolorosa. Aqueles pontos zeros são pontos de perda de sensibilidade, anestesia. O paciente não sente o toque naquela mancha hipocrômica e mesmo na periferia em torno da mancha. É uma mancha com as bordas mal delimitadas. Isso é diagnóstico de hanseníase. Outro caso de uma paciente com muita queixa de dor nos nervos e observem, uma área extensa de perda de sensibilidade. Então, essa área com hipoanestesia tátil e dolorosa, vários pontos que ela não reconhecia o toque nem para o tato, nem para a dor. Foi realizada a estesiometria de todas elas e a gente encontrou, nos casos de hanseníase, evidência de uma perda de sensibilidade com aquele padrão assimétrico e focal, que a marca é o RG da hanseníase, é muito característico. Esta perda de sensibilidade diferente de um lado com o outro e diferente no mesmo pé. São ilhas com perda de sensibilidade de forma diferente. O limiar normal de sensibilidade para os pés é o monofilamento azul, 0,2 gramas, e a gente pode observar, ó, esse ponto vermelho ela só reconhece o toque de 4 gramas. O ponto laranja aqui no calcanhar esquerdo, quando eu faço um toque de 10 gramas. E aqui na lateral do pé direito dela, da planta do pé, essa paciente só reconhece o toque do monofilamento rosa, 300 gramas. Então ela tem uma perda de sensibilidade assimétrica e focal. Chamou muito a atenção também o tempo de reclusão, o tempo que ela estava presa e o tempo de incubação da hanseníase. O que a gente pode observar aqui? A idade média das presas era de 31 anos no grupo hanseníase e no grupo não hanseníase, 37 anos. E o tempo de reclusão o tempo que elas estavam presas era em média 31 meses. E aí você vai considerar qual que é o tempo de incubação da hanseníase? De 3 a 5 anos, 36 meses a 60 meses. Então, quando a gente compara a média de que elas estavam presas com o tempo estimado aí mínimo de contaminação pela bactéria da hanseníase, a gente acredita, a gente infere com esse trabalho que a transmissão, que a contaminação dessas presas, de muitas delas, possivelmente, aconteceu antes da detenção. Elas, resumindo isso, elas pegaram a hanseníase fora da cadeia. Elas têm a doença, elas podem estar contaminando outras, podem estar transmitindo, mas pela média, a maioria possivelmente pegou a doença fora da cadeia. Então a gente pode observar aqui, ó, a média de privação de liberdade, 31 meses. E aqui está um resumo do que foi encontrado nessas 14 dessa primeira ação realizada na penitenciária. Foi um caso de hanseníase indeterminada, um caso de hanseníase neural primária e 12 casos de hanseníase multibacilar com a forma dimorfa. Elas tinham aqui tá a marcação da quantidade de manchas com alteração de sensibilidade nessas presas. Olha como elas foram avaliadas de forma bem criteriosa. O teste da histamina estava alterado em todas que tinham manchas hipocrômicas, então a gente pode observar o quê? A importância de saber avaliar a histamina. E o que chamou a atenção também foi a quantidade com o exame de sangue específico para a hanseníase, que é o anti-PGL1 positivo, inclusive com altas titulações. Um índice aqui acima de 2, o que é considerado alto. Isso mostra a circulação da bactéria da hanseníase dentro da penitenciária. E dos 14 casos diagnosticados com a hanseníase, 4
apenas tinham o exame de sangue negativo. 10 das 14 tinham o exame de sangue para hanseníase positivo. Inclusive, aquela com hanseníase neural primária, sem manchas na pele, tinha o exame de sangue positivo. E aí, depois que a gente fez esse diagnóstico, eu participei do acompanhamento, eu ia na penitenciária fazer o tratamento, fazer a dose mensal supervisionada e também acompanhar, avaliar os efeitos colaterais, orientar essas detentas. E depois de 18 meses, a gente voltou para reavaliar. Foram reavaliadas 66 mulheres. Dessas 66, 29 tinham o PGL1 positivo e 37 tinham o PGL1 negativo, 29. E essas 66 não estão dentro daquele grupo que tinha sido diagnosticado. São 66 mulheres que estavam lá na cadeia, na penitenciária feminina, mas elas não foram diagnosticadas com a hanseníase na primeira avaliação. E aí, dessas 66 que foram reavaliadas, 2 casos novos de hanseníase foram realizados dentre aquelas que tinham um exame de sangue positivo, e mais um caso foi diagnosticado dentre 37 que tinham um exame negativo. Então, a primeira ação, 14 casos novos, com a reavaliação mais 3. Fechou essa ação com 17 casos novos de hanseníase diagnosticados na penitenciária. E aqui a gente fez uma outra apresentação, vou me subir um pouquinho aqui para vocês verem. Então, foram todos os 3 casos novos, forma multibacilar com a forma dimorfa. Ah, Fred, mas por que que esses casos não foram vistos na primeira avaliação, apenas nessa segunda? Elas desenvolveram, elas pegaram a hanseníase em pouco tempo? Na verdade, quando a gente faz uma ação de busca ativa, por mais que tenha uma equipe treinada, por mais que tenha uma equipe especializada nessas ações, podem ter casos que passam batidos. Por isso que a importância da necessidade de vigilância, de acompanhamento dessas pacientes, ainda mais num ambiente que tem vários casos de hanseníase. Então, pode ser que na primeira avaliação não tenham sido observadas. E aí veja a importância de a gente monitorar isso com exame de sangue. E a quantidade de manchas na pele de cada um dos casos diagnosticados, todos que tinham manchas na pele tinham alteração do teste da histamina. O exame de sangue positivo em apenas nesses quadros aqui, né? O, o- os nervos alterados pela clínica, a gente via muitos nervos alterados quando fazia palpação para ver espessamento, dor e choque. O ultrassom de nervos. A gente fez ultrassom de nervos em todas as presas. E olha que interessante, a quantidade de nervo alterado por ultrassom. E também foi feita a estesiometria de todas as presas. E a estesiometria das mãos e a estesiometria dos pés. E olha só a quantidade de pontos alterados. A gente observa que a perda de sensibilidade nos pés é muito mais comum do que a perda de sensibilidade nas mãos. Além disso, essas presas foram acompanhadas com a estesiometria ao longo de vários meses. E foi muito interessante observar a recuperação da sensibilidade de forma objetiva. Você fazendo a estesiometria a cada 3 meses, a cada 6 meses, a cada 2 meses, dependendo de caso a caso, você vê uma normalização da sensibilidade tátil dos pés e das mãos dessa paciente, com o tratamento correto e acompanhamento adequado da hanseníase. Opa, voltar. Aqui é uma imagem também que está no artigo publicado, esse que está aqui no rodapé da página, dos efeitos colaterais. Uma coisa que a gente chamou muita atenção, que observou muito lá nessas presas, foram os efeitos da clofazimina, os eventos adversos da clofazimina, que é a hiperpigmentação de pele e mucosas. Paciente com lábio aqui mais acinzentado, com a língua acinzentada, com a mucosa oral acinzentada, a gente teve alguns casos que isso foi destacado. E a importância de um profissional conhecer isso para orientar, explicar que isso é transitório, acabou o tratamento, essas manchas tendem a desaparecer em alguns meses. E como consideração final para essa ação de busca ativa, a gente pôde observar um significativo índice de casos novos, 17 casos de hanseníase dentre 404 presas. Isso é alto, 4,2%. Mostra, revela uma endemia de hanseníase dentro da penitenciária. A importância do diagnóstico clínico, baseado na observação dos sintomas neurológicos, deve-se valorizar essas queixas de formigamento, dormência, cãibra,
e investigar a hanseníase. Não é todo mundo que tem dor nos nervos que vai ter a hanseníase. Mas qualquer um, todos que tenham esses sintomas, merecem uma investigação criteriosa para a hanseníase, indicando que o QSH, o questionário de suspeição de hanseníase, ele é uma ferramenta auxiliar na busca ativa. Ele faz as pessoas pensarem mais na hanseníase, revive os sinais e sintomas na cabeça do profissional de saúde e da pessoa que vai responder aquele questionário. E aí pode ficar com a pulga atrás da orelha. Poxa, isso é sintoma de hanseníase? Vamos fazer uma investigação criteriosa. E a gente pode observar que essas ações que usam o QSH têm uma capacidade grande de rastrear, de diagnosticar esses casos. Os sintomas neurológicos presentes, porém com sinais dermatológicos não tão evidentes. A hanseníase, pessoal, o que é mais comum da hanseníase são essas manchas discretas. E o profissional que não tiver habilidade, não tiver conhecimento e atenção, talvez não tenha tanta facilidade para diagnosticar. Por isso, essa importância desse trabalho de divulgação, de conscientização. A hanseníase pode provocar aquelas lesões clássicas, aquelas placas dimorfas, foveolares, aquelas lesões que parecem um queijo suíço, que parecem um prato de sopa de cabeça para baixo com uma borda mal delimitada. Sabe aquele prato de sopa de casa de vó? Vira ele de cabeça para baixo. Você vê o fundinho dele bem delimitado e aquela borda externa que vai se espraiando, vai se apagando. Imagina aquilo vermelho na pele de um paciente. Isso é a hanseníase foveolar. A hanseníase pode provocar manchas, caroços, deformidades? Pode. Mas a grande maioria das pessoas que têm a hanseníase, principalmente precocemente, vão ter sinais dermatológicos discretos. Uma mancha hipocrômica com uma perda de sensibilidade discreta, com alteração do teste da histamina. Então, faça essa avaliação. Fique atento. Pense em hanseníase. Tenha um olhar atento para a hanseníase. E o exame de sangue também, o exame de sangue específico para a hanseníase, o tanto que ele é importante. O anti-PGL1 como sorologia, atualmente ele só está disponível para pesquisa. Mas a gente tem o anti-PGL1 em teste rápido. Ele não vai dar a titulação, não vai dar o índice. Deu positivo ou deu negativo? Agora, deu positivo? Quanto positivo dá? Isso não revela. Mas o teste rápido para hanseníase ele pode ser usado em ações de rastreio, em ações de busca ativa. E tem um valor imenso na ajuda para a busca desses casos precocemente. Então, aqui, a dosagem sérica do anti-PGL1 demonstrou o contato da população carcerária com a bactéria. E lembrar que dentro da cadeia não tem só preso, tem funcionário. Dentro da cadeia também tem os agentes penitenciários, os policiais penais. Então, a importância de atenção, de orientação, explicar, já que tem uma endemia oculta, tem circulação da bactéria ali, o ideal é faça uma avaliação de toda a equipe de funcionários também, oriente a vigilância, tem que fazer uma campanha de busca ativa na região. Lembrar que a hanseníase, que foi mostrado, é que pelo tempo de manifestação, o tempo de, perdão, de privação de liberdade dessas presas, é provável que elas pegaram a hanseníase fora da cadeia. Existe a bactéria circulando ali? Existe. Mas, poxa, a vigilância precisaria fazer um trabalho sério de divulgação, de busca ativa, nas localidades em que essas detentas moravam antes de serem presas, no entorno da penitenciária. É importante esse conhecimento, essa divulgação, para a gente não estigmatizar, que as pessoas falam, ah, a hanseníase está na cadeia, é problema da cadeia. Isso estigmatiza mais. Então, assim, esse conhecimento, essa evidência do que foi encontrado nesse trabalho, que foi praticamente o resultado semelhante do trabalho anterior, da ação de busca ativa 1, que eu mostrei no vídeo anterior a esse. Olha a importância de você conhecer, de você entender bem o assunto. A gente não pode fazer com que preconceito e esses conceitos equivocados atrapalhem a hanseníase. E isso está afundando a hanseníase em desconhecimento. Com conhecimento e informação, a gente consegue romper essa barreira do preconceito, a gente consegue romper a barreira do medo, do estigma, enfim. E também a utilização da estesiometria, que foi uma importante ferramenta para o diagnóstico precoce e também para o acompanhamento das alterações de sensibilidade com o tratamento. E não se esqueça, a realidade da hanseníase, ela é bem diferente do que os dados oficiais mostram. A questão aqui é o seguinte, não é a falta de notificação, mas sim uma falta de capacidade em diagnosticar a hanseníase precocemente.
Não é tudo que é hanseníase, mas a gente precisa ter atenção e investigar. O número real de casos, tem estudos que mostram isso. Chega a ser 5, 8 vezes maior do que aqueles apresentados, divulgados, né, como oficiais pelo Ministério. Porque assim, o Ministério trabalha baseado em notificação, em notificações. Só que a gente sabe que tem a notificação dos casos diagnosticados. Não temos muitos casos diagnosticados precocemente. E se você ainda não está inscrito nos meus canais, inscreva-se aqui no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no TikTok. Vamos compartilhar, vamos aumentar a conscientização, a informação. Qualquer dúvida que você teve sobre esta ação ou sobre a hanseníase, eu estarei aqui com o propósito de responder todas elas. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.